Meritão, boa tarde, direto ao assunto. Cada dia tem sua agonia. Mas o que representa 2 jogos em casa para que o CRB decida o que ele quer na competição? Vocês pensam assim? Porque esse é o comentário do momento. Vence 2 jogos em casa, aí ele briga lá em cima. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Como você disse, a gente conversa entre nós, que são 2 jogos em casa, então a gente tem que fazer o nosso dever. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos que vamos ter um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense, independente se é em casa ou fora, é um time que vem da Série A, é o time que tem mais investimento na competição, mas a gente também sabe das nossas qualidades, do nosso potencial, sabemos que queremos vencer, porque essa vitória nos leva mais perto do G4 e brigar por aquele tão sonhado acesso, que é o que a gente mais deseja desde o começo do ano. Eu acho que é o que a gente tem batido na tecla, mas vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo que a gente tem que minimizar os erros, né? E temos treinado essa semana para melhorar, tanto mentalmente quanto psicologicamente, para enfrentar esses 2 jogos em casa, que é muito importante, aquilo que vai decidir o nosso futuro dentro da competição. Meritão, boa tarde. No futebol as coisas mudam muito rápido, né? De um jogo para outro, de uma semana para outra. Recentemente o CRB olhava muito mais para baixo para se afastar do que para a parte de cima da tabela. Mas dentro desse contexto, né? O que é que você enxerga que nesses 2 últimos jogos mudou na equipe? Claro, o treinador precisou fazer alguns ajustes, né? Pontuais, jogador suspenso. Mas dentro daquilo que foi treinado, do que ficou colocado, o que é que mudou nesse CRB nos 2 últimos jogos? É difícil falar porque no começo a gente começou também muito bem no Campeonato Brasileiro e nosso olhar sempre foi para a parte de cima da tabela, nunca foi o nosso olhar nunca esteve para a parte de baixo da tabela. Mas infelizmente tivemos uma sequência de 5, 6 jogos ali sem vencer que acabou nos prejudicando no campeonato. E agora, vindo de 2 sequências de vitórias, te joga lá para cima novamente, se Deus quiser, mais 2 vitórias consecutivas, te coloca dentro de um G4 possivelmente, dependendo de alguns resultados. Então, acho que o futebol ele é resultado, entendeu? Depende muito de resultado. Claro que ajustamos, como você disse, ajustamos algumas coisas táticas, técnicas, e a gente tem feito uma aliança entre a gente para se defender, para defender o resultado, principalmente fora de casa, que é o que a gente vinha batendo muito nessa tecla, né, de vencer fora de casa. E a gente, vamos lá, nós já temos um ponto. Eu acho que foi esse assunto do jogo do Volta Redonda, foi a gente já tem um ponto. Então, se a gente não ganhar, a gente não perde. Um gol a gente vai fazer, foi assim com o Atlético também. O segredo é não tomar gol, é tentar se defender o melhor possível, para que eu sei que nós temos um ataque, uma transição muito forte também, nosso time é muito qualificado, e eu sei que em algum momento do jogo a gente vai fazer um gol. Então, o segredo é não tomar gol, é ser sólido defensivamente, e eu acho que o nosso time tem mostrado isso nos últimos jogos. Então, é continuar assim, trabalhando, lutando, que 2 jogos te coloca dentro do G4 novamente. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa tarde, Meritão. Você tem sido um dos destaques da equipe regatiana e foi autor do gol do título do tetracampeonato. Já existe alguma conversa entre você e a diretoria para a renovação de contrato? Cara, me procuraram sim, estão me procurando meus representantes. Meu representante vem em setembro para cá para ter uma conversa com o presidente Marroquim, com o diretor Ari. E eu já expressei o meu desejo para eles, que é o desejo de ter a renovação, se for dentro daquilo que a gente tem pensado também. Mas está na mão do Senhor, eu sempre entrego minha vida, os meus sonhos na mão de Deus. A minha vinda para cá foi graças à vontade de Deus, então eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu sempre tento esperar o máximo possível. Está na mão de Deus o meu futuro, mas a gente já tem conversado, nós temos alinhado e meus representantes vêm para cá em setembro para ter essa conversa aí. Meritão, tua avaliação dessa Série B, nesse momento em que se encontra complicado, muito nivelado, não dá para cravar os 4 ainda não, né? Nem quem sobe, nem quem permanece. Como é que tu está vendo essa? Você que conhece a Série B. Olha, como eu falei nas perguntas anteriores, é uma competição muito difícil. Uma hora você ganha 2, você está lá em cima, uma hora você perde 2, você está lá embaixo. Então não dá para cravar. Até mesmo os que são líderes hoje, Curitiba, Goiás, Chapecoense, em algum momento da competição, queira ou não, eles vão oscilar. Vão perder 2 jogos, vão ficar 3 jogos, 4 jogos sem vencer, e os que de baixo ganhar 2, 3 jogos vai encostar. Então acho que é muito cedo ainda para você cravar quem sobe, quem desce, quem fica. Então é muito difícil, é jogo a jogo, a gente tem pensado jogo a jogo. O nosso próximo jogo é o Atlético Paranaense, então a gente tem focado essa semana no Atlético Paranaense para fazer um bom jogo, para ganhar confiança, né? Para que nos próximos jogos a gente possa fazer o dever de casa também. Mesmo num momento em que o time viveu recente de instabilidade, você sempre manteve uma consistência muito grande. Isso desde quando o
O time começou a temporada, né, com outro treinador, que era Humberto Lousa. A minutagem também, você em campo demonstra isso. Queria saber de você, você atribui muito esse seu momento também, não só a parte física, mas ao quê? Esse comprometimento junto com um grupo, esse encaixe, a maneira como o treinador também se coloca, né, dentro da estratégia. Como é que você enxerga o teu momento? Olha, eu vejo que no começo ali do estadual, quando eu cheguei, é normal você ter aquela oscilação, porque, se eu não me engano, tinha ficado 4 jogadores remanescentes do ano passado, e você ter esse entrosamento, essa intimidade dentro de campo, queira ou não, requer um tempo, sabe? Então, acho que o tempo chegou, a gente está praticamente com o mesmo time desde o primeiro turno, a gente está entrosado, a gente está confiante, tanto fisicamente, a sequência de jogos, queira ou não, te deixa mais confiante, te prepara fisicamente, mentalmente. Então, nos momentos difíceis, como você disse ali, não creio que somente eu, mas eu creio que o grupo estava bem, o time estava bem, mas infelizmente alguns jogos, como eu falei, é resultado, né? O resultado não vinha, até propriamente contra o Curitiba, que no momento era o líder do campeonato. Foi um atropelo, com todo respeito, assim, a gente jogou totalmente melhor que o time dos caras, os caras tiveram uma chance de um gol de pênalti e foram felizes, propriamente o América Mineiro e outros jogos. A gente foi muito melhor que o adversário e infelizmente acabou perdendo porque o quê? Futebol é resultado. Mas, como eu posso dizer, questão de jogo de futebol, a gente foi melhor que eles, a gente não tinha oscilado nessa questão de... A gente estava mantendo nosso padrão de jogo, mas como o futebol é importante ao resultado, a gente não estava conseguindo um resultado, que é isso que manda no futebol hoje. Né? Meritão, como é que está a relação de vocês, jogadores, com a direção? Tem tido reuniões? Estão afinados, está bem? Falam a mesma linguagem com relação a tudo, desde condição de trabalho que é dado, logística, premiação? Fala desse momento para o torcedor, vocês com direção. Desde que eu estou aqui, nunca ninguém teve problema com diretoria, com comissão técnica ou com a presidência, com o staff. Sempre a gente alinhou tudo, sempre caminhamos certinho, como você disse, sempre bem afinado. Questão de premiação, foi conversado desde o começo, então a gente nunca teve problema. O Ari também sempre esclareceu sempre bem as coisas para a gente. Claro que a gente sabe que a logística não é das melhores. Falar para ti, para mim, eu acho que é uma das piores, porque tem jogos que é muito difícil. A gente acaba viajando aí, fica 19 horas desde a hora que acorda, queira ou não. Muitas vezes as pessoas não colocam a logística de vir de Maceió para cá, que é mais 1 hora, depois 1 hora mais para o aeroporto, depois de 3 horas para São Paulo. Então a logística, queira ou não, acaba te prejudicando um pouco. Mas a gente está aqui, é o nosso trabalho, a gente está apto para fazer isso. Eu vivencio isso há 11 anos já. Nunca joguei em time grande aqui no Brasil, então eu sei que eu sempre sofri questão de logística. Então eu vou continuar lutando, trabalhando, independente da logística que tenha. Sabemos que é desgastante, que é difícil, mas eu tenho que estar lá fazendo o meu trabalho, fazendo o meu serviço, me dedicando e defendendo a camisa do clube. Meritão, pelo CRB já é o time que você mais jogou em uma temporada, né? 35 jogos. Lá em 2020, pelo Paraná você tinha feito 33, pelo Criciúma 31. Mas eu estou te perguntando, dando esse contexto para entender, quando começa uma temporada, você estabelece, esse ano vou tentar superar a marca que eu tenho, X, Y, Z. Com certeza. Como é que é isso? E o que é que você tem visto dessa temporada sua até aqui? Cara, com certeza. Acho que todo jogador, quando vai começar num clube novo, ele coloca uma meta, né? Hoje, esse ano, pelo menos, eu quero fazer 30 jogos, 40 jogos. E eu não sabia dessas estatísticas que você tinha me trazido agora. Se eu não me engano, no Pumas, eu acho que eu tive mais sequências de jogos, acho que foram 40 e poucos. 45. No Pumas, né? Então, acho que foi o Pumas, mas eu quero bater esse recorde, né? A gente sempre sonha jogar em todos os jogos, ainda falta 16 ou 15 jogos, né? E como você disse, estou com 35. Vai bater 50 mais 15 jogos, né? Então, quem sabe chegar a 50 jogos na temporada sem uma lesão, não tive nenhuma lesão, graças a Deus. Então, quero me cuidar, se dedicar ao máximo aí para mais do que o recorde de jogos é conseguir o tão sonhado acesso, que é o nosso desejo, do nosso coração e do nosso time. Meritão, a informação vem do marketing do CRB. Mais de 3 mil ingressos, né? Vocês estão vendo a imprensa passando aqui, mas já passando de 5 mil. E faça esse chamamento para chegar mais torcedores, né? Você tem crédito e essa identificação com o torcedor do CRB. Cara, quero chamar o torcedor para nos apoiar como sempre nos apoiou, lotar o estádio para que eles possam nos empurrar durante os 90 minutos aí, porque vai ser importante. Sabemos que não vai ser um jogo fácil. E também pedir a paciência, porque muitas vezes o jogo não sai do jeito que planejamos. E ter o apoio deles 90 minutos é muito importante para
para trazer até mesmo uma pressão para o time adversário, sentir a energia deles ali, assim como foi contra o Cruzeiro, como contra o Santos. Queira ou não, aquela energia de fora do estádio vem para dentro de nós. Então, pedir o apoio deles aí, que eles possam comparecer aí. Geralmente, quando o time cai da primeira para a segunda divisão, ele entra na Série B como um dos favoritos, né, a retornar. Com o Atlético não foi diferente, mas a gente viu nos anos até recentes, né, com o Cruzeiro, o próprio Vasco, os times permanecendo na Série B. Como é que você enxerga esse adversário? O porquê talvez esse momento do Atlético não tenha sido aquilo que muita gente esperava? Como é que você visualiza esse confronto? Claro, como eu disse, o Brasileiro da Série B é um dos campeonatos mais difíceis que tem no Brasil. Se você não estiver ligado até desde o começo do campeonato ali, você pode acabar se prejudicando. Eu acho que o Atlético teve um começo muito mal, então, mas é uma equipe muito forte, uma equipe de tradição no Brasil. Acho que é a primeira Série B deles na história, se eu não me engano. Então não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. E, como eu falo, independente da situação que o clube se encontra, tanto na última posição como na primeira posição, você nunca pode entrar achando que vai ser fácil. Então você tem que entrar sempre concentrado, sempre dedicado, para que a gente possa fazer um ótimo jogo, que é o mais importante para nós, é os 3 pontos. E vai ser um jogo muito difícil, mas a gente está preparado, a gente tem estudado o time deles também, assim como tem estudado o nosso. Mas é fazer aquilo que a gente vem fazendo, confiante, unido, correndo, se dedicando, para que as coisas venham a voltar a acontecer e, se Deus quiser, engatar 3 vitórias seguidas. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master oficial do Clube de Regatas Brasil.